grande personagem histórico, Carlos Magno tornou-se desde a Idade Média um herói mítico. Isso se deve às suas vitórias. É um guerreiro típico medieval, da recuperação da coroa imperial romana ao prestígio da corte de letrados, da qual se cerca, sinal daquilo que se chamou de Renascimento Carolíngio, e por fim ao fato de ter inspirado algumas das obras mais brilhantes da literatura medieval. Sim, a Canção de Rolando. Filho de Pepino o Breve, tornado seu único sucessor pela morte do primogênito, Carlomano I, em 771, ele recebe a opção da sagração por duas vezes, a primeira pelos francos e a segunda em 754 por parte do Papa Estevão II. Guerreiro, acumula vitórias em particular contra os povos germânicos, a quem deseja submeter, pois é habilitado por dois sentimentos profundos. Por um lado, o patriotismo franco, por outro, a vontade de fazer renascer o Império Romano. Vencedor cruel, ele bate os saxões, não hesitando em executar os prisioneiros. Depois vence os bávaros, os ávaros e na Itália os lombardos. Ele protege este imenso território conquistado, subdividindo as terras fronteiriças em pequenas partes que ele chama de marches ou marcas, de onde vem o nome de marquês, os barões que protegiam essas terras. E ao se tornar o protetor do papado na Itália, recebe em Roma a coroa imperial das mãos do Papa Leão III, no Natal de 800, na Basílica de São Pedro, colocando-se numa posição simultaneamente superior e marginal em relação aos soberanos cristãos. Carlos Magno, ao tornar-se imperador, perde o título de rei, que é de fato uma contribuição política importante na Idade Média. Pouco depois de sua morte, no decorrer do século IX, recebe o qualificativo de Magno, o Grande. Carlos o Grande se torna então Carlos Magno. A primeira mitificação de sua imagem aparece numa vida, ou seja, uma espécie de biografia, redigida aproximadamente em 840 por um aristocrata franco, que o conheceu bem, Eginhardo. Esta vida completa a imagem de Carlos Magno, insistindo no fato de que ele era fisicamente um colosso. Apesar de Carlos Magno ter se voltado para o passado, não conseguiu fazer de Roma, cidade do Papa, a capital do Império restaurado. Instala-se então em Aquisgrana, onde faz construir um suntuoso palácio e uma magnífica igreja. São, contudo, criações de um império efêmero, que rapidamente conhecerão o declínio. Não obstante, Aquisgrana permanecerá o lugar de coroação dos imperadores germânicos, mas será substituída nesta função por Frankfurt no século XVI. Em que pese isso, Carlos Magno não consegue se tornar o santo imperador que muitos de seus sucessores desejaram fazer dele. Uma primeira exumação de seu corpo, ordenada no ano 1000 pelo imperador da nova dinastia, Otto II, dá à igreja a prova de que seu famoso personagem é submetido, como todos os homens, à degradação física e espera do julgamento final. Uma segunda exumação, ordenada em 1165 por Frederico Barba-Ruiva, permite ao imperador canonizar o morto ilustre. Contudo, a canonização será pronunciada por um antipapa nomeado pelo imperador, e a igreja recusará. Assim, nos séculos XIX e XX, Carlos Magno só será santo por ocasião de uma festa escolar, chamada de Saint Charlemagne. O mito de Carlos Magno espalhou-se em grande parte da Europa, da Escandinávia, onde o imperador se encontrou com Ogier, o dinamarquês, até Ronsenvul, nos Pirineus, local em que ocorre a batalha que seu sobrinho Rolando teria perdido contra os muçulmanos. Neste meio tempo, Carlos Magno, imberbe na vida real, tornou-se o imperador de barba florida. Sua glória não cessa no século XV, época em que o poeta Villon escreve sua balada. Mas por onde anda o valente Carlos Magno? Até o século XIX, quando Napoleão vai até Aquisgrana e organiza sua sagração conforme a provável modelo de Carlos Magno. Desde sua morte, constantes discussões opuseram franceses e alemães sobre sua verdadeira nacionalidade. A realidade é complexa, mas clara. É um nacionalista franco, e se por meio da partilha de Verdun, em 832, ele criou um verdadeiro país, e este foi a França. Apesar disso, não se pode esquecer de que o reino criado por Carlos Magno ultrapassa amplamente aquilo que será mais tarde a França. O século XIX agregou matéria à glória do imperador e também encontrou, pelas pesquisas históricas, os grandes desfeitos que mesmo as fontes medievais não conseguiram sufocar. Carlos Magno foi de fato polígamo.
Sem dúvida, teve relações incestuosas, talvez com suas filhas e quase seguramente com sua irmã. Os próprios textos medievais aludem, sem precisão, ao seu pecado, o que imprime, apesar de tudo, uma feia mancha sobre a glória do personagem. Na segunda metade do século XX, a disputa entre alemães e franceses sobre a nacionalidade de Carlos Magno é substituída por uma nova imagem do imperador. A construção da Europa faz de Carlos Magno um dos melhores exemplos da continuidade e das mutações dos mitos históricos. Muito obrigado e prepare-se para a batalha.